Boa noite a todos que estão comigo nesta live, Cleverson Vale. Hoje vamos receber o professor, pastor Sandro Baggio. Daqui a pouquinho vamos conversar sobre plantação de igrejas. Ele que é professor dos Servos de Cristo e plantou uma igreja na capital, o Projeto 242, e hoje é um dos pastores associados da Igreja Batista Memorial de Alphaville. Vai falar sobre este tema, plantação de igrejas. Vamos convidar o pastor Sandro e convide amigos para participar conosco da live. Aqui embaixo tem um... Então você pode apertar e convidar amigos para estar com a gente nesta noite. Boa noite, professor. Boa noite, pastor Cleverson. Prazer estar aqui, poder conversar com você sobre esse tema de plantação de igrejas. Prazer é todo meu, e inclusive um ex-aluno te elogiou muito, o Reinaldo Júnior, que foi seu aluno lá no Sim, Servos de Cristo. Ele falou muito bem, inclusive a aula foi plantação de igrejas, né? Ele, sim, ele participou dessa aula. Obrigado, sim, professor, esse é o pastor curso. Sandro. Ok. Eu quero agradecer, pastor Sandro Baggio, pela oportunidade que o senhor está nos dando para conversarmos sobre esse assunto. Obrigado pela sua disponibilidade para trabalhar conosco esse assunto tão importante para a Igreja de Cristo. A nossa live, além das pessoas que estão conosco ao vivo, ela fica gravada e muitas pessoas poderão ter acesso. Pastor Sandro, está me ouvindo? Agora acho que melhorou. O senhor me ouve bem? É, eu está travando um pouquinho, eu não sei se é a minha conexão aqui, Agora melhorou. Agora eu não está sei se é bem. a minha conexão. Melhorou? Ok. Melhorou. Não está travando mais. Pastor, estava dizendo que além das pessoas que assistem ao vivo, ela fica gravada e outras pessoas poderão ter acesso a essa live. Então, eu quero apresentá-lo ao nosso público. Pastor Sandro Baggio é missionário, ele serve a missão internacional, como que fala esse nome, pastor? Steiger, é isso? Steiger. Steiger. Steiger Internacional. Steiger. Serve como pastor no projeto 242, em São Paulo, e é também pastor associado na Igreja Batista Memorial e Alphaville. Formado em teologia, com ênfase em missões, pelo CEMIT Rio de Janeiro. Nos últimos 30 anos, tem atuado em várias áreas missionárias, do campo ao preparo e mobilização. Ele é autor de música cristã contemporânea pela editora Vida e Intelectualidade Cristã em Crise, pela editora Fôlego. Professor convidado no Seminário Teológico Servo de Cristo. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Sandro, por este momento aqui. Eu quero perguntar de início, pastor, qual deve ser o perfil do plantador de igreja? Ok. Bom, essa é uma pergunta que cobre bastante coisa. Eu vou tentar simplificar aqui. O plantador de igreja precisa, em primeiro lugar, ser uma pessoa vocacionada. Não é impossível se aventurar a plantar uma igreja sem que tenha um chamado, uma vocação para o pastoreio, o plantador, e para plantar a igreja, para iniciar a igreja. Embora o plantador não seja, muitos plantadores pioneiros não permaneçam depois como pastores daquela comunidade, a gente vai ver isso no próprio exemplo do apóstolo Paulo, que plantava igrejas, depois ele estabelecia ali presbíteros, pastores locais,
e ele partia para novas plantações. Muito embora, então, o plantador nem sempre é o pastor, ele precisa também ter uma vocação, um chamado. Esse chamado é um chamado pastoral, ele vai lidar com pessoas. Nem todo pastor é plantador, mas o plantador precisa saber pastorear. Ele vai, durante um tempo, ele vai exercer essa função naquela igreja, naquela comunidade. Então, eu diria que a primeira qualificação, o primeiro requisito, né, do perfil de um plantador é o chamado, é a convicção de que Deus o chamou para a tarefa, porque é uma tarefa árdua, é uma tarefa que vai exigir muito dessa pessoa, e muitas vezes é somente a convicção do chamado que a pessoa vai ter. É ela e essa convicção. E é a única coisa que vai impedir, inclusive, que o plantador não desista nos momentos mais difíceis. Chamado para o ministério. Né? Para o ministério. Específico de plantação de igrejas. Aliás, estava lendo o livro do Timothy Keller, naquela Igreja Centrada. Ele trata, acho que no último capítulo, sobre plantação de igreja. Ele diz que essa era uma característica do apóstolo Paulo. Paulo, ele não só ensinava, edificava, mas ele plantava igrejas também, formando liderança. E o plantador de igreja, ele precisa estar preparado e para isso ele tem que ter o chamado, segundo o senhor acabou de nos relatar. E se ele não tiver chamado, ele desiste. É isso, pastor Santos? Se ele não tiver chamado, ele corre o risco de desistir, sim, porque o trabalho é árduo, a plantação é muitas vezes um trabalho demorado, às vezes ingrato, então ele precisa dessa convicção de que Deus o chamou. Eu equiparo isso ao chamado de Jeremias. Né? Jeremias foi chamado por Deus, mas mesmo assim ele vai dizer lá no capítulo 20, ele vai falar, o Senhor me enganou, o Senhor me chamou, mas esse chamado só me dá trabalho, né? Eu sou detestado, sou criticado. Mas no meio dessa reclamação de Jeremias, ele diz assim, no entanto, se eu quiser desistir, se eu disser eu não vou falar, o chamado é mais forte do que eu. Então essa convicção, de ser chamado por Deus é que vai fazer com que o plantador permaneça quando as coisas se tornarem difíceis, e elas vão se tornar difíceis. Isso é fato. O senhor tem há mais de 30 anos trabalhando com plantação de igreja. O projeto 242 começou por sua iniciativa, não é isso? Sim, sim. É uma igreja que nós plantamos, eu, minha esposa e um grupo de pessoas. Também acredito muito na plantação em equipe, né? Muito embora e isso é um modelo bíblico, mas a gente sabe de exemplos em que houve essas plantações em que era somente o pastor, e às vezes só o pastor e a sua família, né? É possível, e Deus já usou isso e pessoas fizeram isso, mas é um preço muito árduo. Eu acredito muito numa plantação em equipe. Então nós plantamos em uma pequena equipe. Ok. O senhor não acredita que a esposa do plantador de igreja ela também precisa ter esse mesmo chamado ou não é necessário? Eu acredito que a esposa do plantador precisa ser alguém que se vê como esposa de um pastor, de um plantador, de um missionário, né? Eu acredito que é fundamental que o casal esteja junto nisso. Eu não acredito necessariamente no sentido de que a esposa tenha que ter essa vocação pastoral por tabela, por ser esposa do pastor ou do plantador, mas que ela precisa sim ser alguém que entende a natureza do chamado e do trabalho e do ministério do seu marido e que ela esteja junto com ele, apoiando plenamente isso. Em alguns casos, a esposa pode ser mais ativa ministerialmente,
do que em outros. No entanto, o apoio é uma coisa sine qua non, né? Sem o apoio da esposa, do cônjuge, não tem como fazer um trabalho como esse. Fica inviável, né, pastor Sandro? É inviável. Um pensando de um jeito, outro de outro, e o trabalho não vai dar certo. Não dá. Qual que é o papel do plantador de igreja? Na prática, o que ele deve fazer primeiro? Por exemplo, eu quero plantar uma igreja. Qual é a primeira coisa que o plantador deve pensar em fazer? Depois de orar, depois de ter a convicção, na prática. Ok. Eu acredito que depois de orar e ter essa convicção de que Deus o chamou e ter sondado o seu coração de que essa plantação é uma plantação motivada pelas razões certas, né? Porque às vezes as pessoas se lançam a plantar uma igreja por razões que não são boas, né? Então, sondou o seu coração, está convicto de que é isso que Deus quer que ele faça. A primeira tarefa, eu acredito que ele, se faz parte de uma igreja, comunicar isso àquela igreja, porque ele vai precisar de apoio. Como eu disse, plantação solo é muito complicado, então, de preferência, que aquela igreja da qual ele faz parte possa ser a igreja mãe e a igreja apoiadora inicialmente, que vai, inclusive, no melhor dos casos, vai ceder alguns dos seus membros nesse processo de plantação de igreja. Então, eu diria, a primeira tarefa é ter esse diálogo com a igreja da qual ele faz parte, de maneira ideal, eu acredito que essa é a condição, ou então com igrejas que sejam possíveis igrejas apoiadoras. Conversar com pastores dessas igrejas, revelar o seu desejo, o seu plano, e então conseguir apoio. Junto com isso, esse pastor, esse plantador também, isso pode acontecer antes, durante ou depois nesse processo, ele tem que escrever a sua visão, ele tem que escrever os seus propósitos, ele tem que fazer um plano de plantação de igreja. E tem vários modelos aí, tem várias formas de chegar a isso, a esse plano, mas é importante que ele tenha a capacidade de articular esse plano com clareza. O porquê que ele quer plantar a igreja, onde ele quer plantar a igreja, quais pessoas ele pretende alcançar, e até outros detalhes, quais características essa igreja vai ter, né? Então, há uma série de coisas que ele precisa fazer. Eu digo que antes, durante ou depois, porque nem sempre é assim, nem sempre a pessoa escreve o plano e aí vai procurar apoio a partir disso. Às vezes, ele vai escrever o plano no processo, no diálogo, justamente com os seus apoiadores. Então, ele já procurou alguém, falou, e aí, nesse processo, ele vai escrever o plano. Às vezes, ele já escreveu o plano antes. Na minha experiência, plantando o Projeto 242, o plano surgiu com a equipe. Então, não foi um plano meu, eu não trouxe um plano pronto e submeti as pessoas para ver se elas subscreviam a isso. Foi um plano que foi desenvolvido junto com a equipe de plantação. A equipe que estava junto, nós conversamos, oramos, trabalhamos durante 6 meses nesse plano para plantar a igreja, e então isso ajuda bastante. Por isso eu falei, antes, durante ou depois de buscar apoio, ele precisa desenvolver um plano. E, pastor Sandro, no caso, o senhor era membro de uma denominação e conversou com um grupo de pessoas sobre o seu desejo de plantar o Projeto 242, e essa equipe foi contigo, é isso? Sim, eu era membro da equipe pastoral de uma igreja e, na verdade, o processo foi de cima para baixo, né? A equipe pastoral da igreja conversou comigo sobre a possibilidade de plantar uma nova igreja. E se eu estava disposto, se eu queria fazer isso, né? Se era uma coisa que estava no meu coração. Então, aí a partir daí, então, eu gastei um tempo orando, conversando com a minha esposa, depois de chegarmos à conclusão que estávamos dispostos a fazer isso, então a própria liderança da igreja nos apresentou para a igreja em um determinado momento, numa assembleia de membros, e disse, olha, o pastor Sandro, nesse ano vai iniciar um processo de plantação,
E a própria liderança da igreja disse assim, quem é que gostaria de ajudá-lo nesse processo? E aí, então, alguns irmãos se colocaram à disposição para me ajudar nesse processo. Então, para mim, esse é o melhor dos mundos, é quando você tem esse apoio, essa atitude de uma igreja. Partir carreira solo não é o ideal, né? A pessoa vai ficar frustrada, não é isso, pastor? Eu acredito que eu não recomendo ninguém a partir de uma carreira solo ministerialmente. Uhum. Né? Começar aí, filha, esposa só, sem equipe, é inviável, né? Como eu disse, a gente conhece histórias de pessoas que fizeram isso, Deus, na sua misericórdia, usou essas pessoas, assim como tem tantas histórias, na história de missões modernas, né, quando a gente estuda missões modernas, a gente vê histórias e histórias de grandes heróis da fé, mas foram marcadas por muitas coisas que a gente poderia dizer assim, talvez se eles soubessem, eles não teriam seguido aquele caminho, teve muita dor, muito sofrimento, muitas pessoas, esposas e filhos que morreram no processo. Deus usou essas pessoas, mas o processo talvez não tenha sido o melhor deles. Então eu acho que a gente aprende, né, com a história passada e a gente pode falar assim, olha, o melhor é você trabalhar com uma equipe. Uhum. E essa equipe tem que ter pessoas da área do louvor, pessoas diversificadas. Como que é a escolha da equipe, pastor? Então, também o melhor é que se você conseguir montar uma equipe que tenha pessoas com uma diversidade de dons que possam justamente contribuir ali nessa união de dons e preencher, inclusive, algumas das deficiências que o plantador possa ter. Nem sempre o plantador é alguém dotado, por exemplo, de qualificações musicais, né? E a gente sabe que essa é uma área importante na vida de uma congregação, inclusive até mesmo no processo evangelístico. Muitas vezes as pessoas são atraídas à comunidade por causa do louvor. Então, eu acredito que uma equipe ideal vai ter um líder de louvor, ela vai ter alguém para trabalhar com crianças, ela vai ter talvez um gestor, alguém que tem habilidades administrativas, de gestão, inclusive isso é muito importante para que desde o início o pastor não manipule as finanças, né, mas que isso seja determinado para esse gestor, juntamente com outras pessoas, para trabalhar na questão financeira. Então, uma equipe de umas 6 ou 7 pessoas é o ideal, atuando em áreas diversas. Uma pessoa muito boa no aspecto de integração dos novos convertidos, que possa auxiliar o pastor nisso, uma pessoa muito boa de relacionamento, de poder se comunicar para ajudar a integrar esses novos convertidos. Então, são essa diversidade de dons e talentos e maturidades, de preferência pessoas maduras. Quanto mais maduro, quanto melhor for essa diversidade de dons, você tem uma equipe melhor para atuar. Evidentemente, nem sempre é assim, né? Então, mas é melhor você ter uma equipe, mesmo que nem todo mundo seja altamente qualificado. Aí o seu tem uma equipe, do que não tê-la. Pastor Sandro, deu uma travadinha, o senhor podia repetir essa última parte aí para nós, por favor? Eu disse que é melhor, sim, é melhor ter uma equipe, mesmo que nem todos na equipe estejam tenham identificado os seus dons, mesmo que nem todos tenham um alto nível de qualificação ministerial ou em uma área específica para auxiliar o pastor, é melhor ainda assim ter uma equipe do que não tê-la. Uhum. E quanto à escolha do local, pastor Sandro, qual deve ser o procedimento para a escolha do local? A igreja que escolhe, o próprio plantador fala, eu tenho um sonho de plantar uma igreja nesse local. Como que é a forma da escolha do local? Então, também não é uma regra fixa, né? Vai depender. Existem diferentes tipos de plantação, né? Partindo de um tipo de plantação
que a iniciativa é do plantador, a escolha do local geralmente vem do plantador e da sua equipe. E isso se dá por meio de oração, por meio de identificar quais são as pessoas. De maneira ideal, uma igreja deve alcançar todo mundo. Na prática, no entanto, a gente sabe que cada igreja tem, dependendo do próprio plantador e da equipe que está com ele, ela vai ter condições de alcançar melhor certos tipos de pessoas. Então, o reconhecimento disso, a compreensão disso, vai fazer com que, nesse processo, quanto mais autocompreensão essa equipe tiver e saber, olha, essas são as pessoas que Deus nos chamou para alcançar e que nós temos mais facilidade de nos relacionarmos com elas, isso vai determinar justamente a questão do local. Às vezes o local pode ser ligado a um determinado grupo étnico, a um determinado grupo, um segmento social que aquela igreja, aquele plantador e aquela equipe tem no coração o desejo de alcançar, sentem que conseguem se comunicar bem, sentem que há uma carência naquela localidade ou naquele grupo, naquela área, e aí então são levados a fazer um plantio lá. Novamente, na minha experiência com o Projeto 242, quando nós começamos, nós tínhamos um público específico que nós queríamos alcançar, nós queríamos alcançar um público mais jovem, que tinha dificuldades de se conectar com as igrejas tradicionais, na sua liturgia. Então, nós queríamos falar com essas pessoas e alcançá-las para Cristo. Além disso, nós tínhamos também uma região da cidade de São Paulo onde nós queríamos plantar a igreja. Nós queríamos plantar a igreja na região da Vila Mariana, lá pertinho de onde está, nós começamos ali pertinho de onde está, na verdade, tivemos muitos anos pertinho do Seminário Servo de Cristo ali. Então, esse era o nosso objetivo, e nós sentimos guiados a isso, e portanto, conseguimos atuar ali durante muito tempo. Que ano que começou, pastor? Nós começamos em 1998. 98, então já há 22 anos. 22 anos, sim. E ele era ligado à Igreja Mãe. Esse projeto já se tornou independente logo em seguida? Como que funcionou? Ele já nasceu como uma igreja não independente, ligado a uma denominação, mas não como uma congregação. Uma igreja filha, mas já com a sua própria administração, autônoma, exatamente, essa palavra, autônoma. Okay. Que bom. E o nome continuou até hoje, o nome projeto. Você não identificou o nome de uma denominação no projeto? Não. Hoje nós somos Igreja Batista Projeto 242, esse é o nome atual. Quando nós começamos, não tinha esse nome. Quando nós começamos, era Comunidade Cristã Ágape. Durante a nossa história, nós mudamos de nome. Então, depois de alguns anos, nós decidimos que seria Projeto Ágape, em vez de Comunidade. E depois mudamos de Projeto Ágape para Projeto 242, a partir do texto de Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Então, esse texto é um texto muito importante para nós, em termos daquilo que nós queremos ser como igreja, e por isso nós adotamos esse nome. A adoção de nome projeto, em vez de igreja ou comunidade, era justamente porque isso facilitava na comunicação com as pessoas que nós estávamos querendo alcançar. Muitas das quais, quando ouvem a palavra igreja, comunidade cristã, ela já tem uma certa aversão por experiências ou por qualquer preconceito que elas possam ter. Então, a palavra, o termo projeto, nesse aspecto, ajudava na comunicação, entendeu? E decidimos mantê-lo até hoje. Então, as pessoas perguntam, mas quando é que vai deixar de ser um projeto? Eu acho que nós vamos ser o projeto enquanto até Jesus voltar, enquanto ele nos permitir existir como igreja, né?
Que bom, que joia. Eu ia perguntar, alguns anos atrás, no início do meu ministério, completo 25 anos agora de ministério, em setembro, eu ouvi o pastor Ari Veloso. Ari Veloso, ele deu uma palestra aos pastores, eu era bem jovenzinho, ele disse como ele começou o projeto da Igreja do Morumbi. Ele veio com a visão de alcançar a classe média alta. E ele revolucionou na época, né? Pessoal, como pode uma pessoa que falar só com um determinado público? Mas e deu certo que a Igreja Morumbi até hoje ela não ficou apenas com esse nicho, classe média alta, mas tem Sim. todos os tipos de classe lá, mas era um alvo que as igrejas não estavam olhando na época. As pessoas tinham preconceito de chegar perto do bilionário, e o Ari falou, não, vocês têm tudo que o dinheiro pode comprar, mas não têm a salvação. Vocês estão pobres espiritualmente. Achei fantástico na época a colocação dele. E foi assim que ele começou. Então, essa pergunta eu ia fazer para o pastor, mas o senhor já me adiantou. É necessário especificar um grupo, né? Vou trabalhar com jovens, Sim. vou trabalhar com... É importante isso, né, pastor? Sim, é importante ter um público-alvo, que a gente chama, né? Eu acho que é muito importante. E nesse processo, novamente, eu acredito que quanto mais tempo uma igreja tem de vida e crescendo de maneira saudável, mais a possibilidade ela vai ter de dialogar e alcançar um público mais diversificado. Mas no início da sua existência, ela precisa ser um pouco mais focada, né? Essa difusão não vai ajudar. Então, ela precisa ter um pouquinho mais de foco e saber quem é que nós temos condições de alcançar nesse momento da nossa história, quem é que nós queremos alcançar. Novamente, com o decorrer dos anos, essa igreja pode crescer e aí o seu foco pode aumentar, ampliar e ela alcançar outras pessoas além daquele grupo. Ok. O senhor falou que o projeto no início, o projeto 242, era alcançar um público mais jovem, né? E ele continua com esse mesmo foco até hoje, alcance de jovens que não tem identificação com uma igreja tradicional. Funciona dessa forma ainda, não? Ele continua assim, até hoje tem uma característica muito voltada para falar com a juventude. Mas, novamente, depois de tantos anos já de existência e tudo, nós ampliamos, evidentemente, esse alcance. No entanto, nós fazemos questão, e sempre a liderança da igreja, o conselho pastoral, sempre estamos nos autoavaliando em relação a isso, porque nós não queremos perder essa característica. E é muito fácil, uma igreja, ela com o decorrer dos anos, por uma série de coisas, ela pode perder algumas das suas características e até mesmo da sua visão. E nós não queremos perder isso, porque nós consideramos muito importante que a igreja alcance os jovens. Se a igreja não falar com as novas gerações, se ela não se comunicar com as novas gerações, ela está no caminho da sua extinção, porque alguém já disse que a igreja está a apenas 1 ou 2 gerações de morrer, de se acabar. Para isso basta que ela não transmita a fé às novas gerações. Então, nós sempre, com o decorrer dos anos, nos perguntamos, nós estamos perdendo isso, nós continuamos, como nos mantermos, de certa maneira, capazes de falar aos anseios e à linguagem das novas gerações do nosso mundo hoje. Para nós isso é muito importante. Muito bem. Qual deve ser o primeiro passo, pastor Sandro, para fazer novos amigos a fim de evangelizá-los? Como aproximar-se de pessoas não convertidas? Porque uma característica do evangélico, principalmente o evangélico tradicional, é ter o seu grupinho, amizade com crentes. E ele não se envolve com pessoas de fora do círculo religioso. E aí fica difícil, né? Aquela tentativa, o pastor tem que pregar, evangelizar, fazer um sermão evangelístico. Eu costumo dizer aqui na igreja, eu não prego sermão evangelístico. O sermão evangelístico tem que ser pregado na rua. Aqui é a mensagem para edificar o salvo, o crente. Como alcançar um não crente? Como fazer amigos? Sair desse círculo só de crente
e ter envolvimento com o não crente? Sim. Esse é um grande desafio de toda a igreja. O Tim Keller diz que uma das razões pelas quais a gente deve plantar novas igrejas é porque as igrejas novas são mais evangelísticas do que as igrejas mais antigas, de uma maneira natural. E a razão pela qual ele diz isso é simples, é porque com o decorrer do tempo, os cristãos, né, os crentes daquela comunidade, daquela congregação, vão se tornando exatamente mais parte dessa bolha evangélica e perdem, com o decorrer dos anos, esses contatos, esses relacionamentos que são potencialmente evangelísticos com pessoas de fora da igreja. Isso acontece até mesmo com jovens que são cristãos há muito tempo, e aí, quando vão para a universidade, a primeira coisa que eles vão procurar é um grupo de universitários evangélicos com os quais eles possam se reunir para se apoiarem uns aos outros, para estarem ali juntos, né? E isso acontece em empresas, numa determinada empresa, quais são os evangélicos aqui dessa empresa, onde a gente possa ter uma nossa reunião de oração em algum momento aqui, ou nossa devocional. Então, isso é um processo natural já discernido nas igrejas. Por isso, é preciso fazer um esforço muito grande para sair desse processo e encorajar, então, as pessoas da igreja a desenvolverem relacionamentos íntegros e relacionamentos próximos com pessoas que não são cristãs, sabendo que isso vai ser um desafio, vai ter confronto de ideias, e, principalmente, muitas vezes vai ter confronto de estilo de vida e prática de vida. E o cristão tem que, então, ter condições de fazer como Jesus fez. Ele vai ter que ter condições de sentar junto com o pecador e relacionar-se com esse pecador num processo amoroso, num processo paciente e, muitas vezes, demorado para transmitir a fé a essa pessoa. Então, é preciso que haja um encorajamento, muitas vezes uma liberação, porque às vezes o pastor não colabora com isso. O pastor, né, quando ele vê que o membro da igreja está se relacionando com pessoa que é fora da igreja, ele já fica assustado, ele tem mais medo, parece, de perder o membro da igreja do que a visão de que esse membro da igreja possa alcançar aquela pessoa de fora da igreja. Então, o encorajamento pastoral é muito, muito importante para isso. E ajudar, auxiliar os membros nesses relacionamentos, que sejam relacionamentos novamente saudáveis, que sejam relacionamentos íntegros, que sejam honestos e verdadeiros, mas que no processo de evangelização podem demorar anos até, eu diria assim, para que uma pessoa venha a Cristo. Então o relacionamento, ele precisa ter essa disposição. Ele não pode ser um relacionamento que começa e a partir do momento que apresentou a Cristo, a pessoa disse não, então tchau, abandonou essa pessoa e vai para outra. Isso é uma visão utilitarista e ela é muito ruim para as pessoas que não são cristãs. Tem que ser um relacionamento honesto. Mesmo que a pessoa diga não, a disposição de permanecer amigos, de investir na vida das pessoas, de orar por ela, e isso pode demorar anos, novamente, até que essa pessoa venha a Cristo. O senhor poderia nos falar o processo do projeto 242, lá no início, em 98, como que foi com essa equipe de 7 que o senhor começou? Começou nos lares, começou pequenos grupos e foi aproximando de jovens não cristãos. Como que foi tudo isso? Sim, a nossa equipe, eu falei 7 como uma equipe ideal, a nossa equipe era um pouco maior que isso, nós éramos em 22 pessoas, na verdade, contando comigo e com minha esposa, era um grupo bom de pessoas, eram todos jovens, a maioria deles eram jovens roqueiros, então o pessoal achava que era uma igreja de roqueiros, eram jovens roqueiros que estavam... Como? O senhor também era roqueiro? Também, eu acho que eu sou até hoje ainda. Legal. Mas esses jovens haviam se aproximado de mim através de um trabalho que eu fazia justamente voltado para alcançar jovens dessa cultura, dessa subcultura da música rock. Então, por causa do relacionamento com eles, é que a gente
acabou tendo essa equipe de plantação, né? Nós nos reunimos durante uns 6 meses, mais ou menos, em um apartamento, periodicamente orando e estudando e sonhando com essa plantação e fazendo planejamento. E depois nós alugamos a sala de reuniões de um flat ali na região da Avenida Paulista, em São Paulo. Foi o lugar mais barato que nós conseguimos na época e que o grupo podia pagar. E nós alugamos essa sala de reuniões para começar a nos reunir ali aos domingos. E nós fizemos isso durante 2 anos naquele lugar. E era simples assim, as pessoas convidando os seus amigos. Né? Nós éramos intencionalmente evangelísticos e pedimos para que as pessoas convidassem os seus amigos para as reuniões. E como toda igreja, como toda plantação, você vai ter pessoas que não são cristãs, que acabam vindo. Todo pastor, eu acho que deseja que esse número seja o maior número de pessoas, evidentemente o desejo dele é alcançar mais pessoas para Cristo, mas você também tem pessoas que não têm igreja, que deixaram a sua igreja por algum motivo, estão procurando uma nova igreja, mudaram-se de lugar e que essas pessoas acabam agregando. Toda plantação de igreja tem isso. O importante é que o pastor e a equipe plantadora não se iluda com esse trânsito e perca de vista o aspecto evangelístico, que deve ser muito, né, que deve ser o foco e a visão desse processo. Então, no nosso caso foi isso. Pessoas começaram a chegar, pessoas começaram a se unir à igreja, algumas delas já eram cristãs, que estavam sem igreja por alguma razão, e outras pessoas estavam vindo e conhecendo a fé e sendo batizadas e se unindo à igreja. Muito bem. Uma parte que é importante também a gente destacar é o processo do discipulado. Ele começa desde o início ou depois de alguns meses da igreja estabelecida? Como que é o processo na plantação de igrejas? Ele deve, na minha opinião, ele deve começar o quanto antes. Na verdade, eu acredito que o processo do discipulado, nós costumamos fazer essa separação, né, de evangelismo e discipulado, mas Jesus não fez isso. De fato, Jesus falou assim: vão e façam discípulos, né? Vão e façam seguidores. E ele não separou assim: vão, evangelizam e depois tornem essas pessoas em seguidores. Ele resumiu tudo isso num passo único, num processo único. Né? Então eu acredito que esse deve ser algo desde o início. Eu acho que, novamente, deve ser parte da vida da igreja, das pessoas que são cristãs, de transmitir a fé a outras pessoas, de orar com essas pessoas, acompanhar as pessoas. Cada cristão deveria fazer isso e não esperar apenas que o pastor, o líder, ou os líderes da comunidade façam. Né? Jesus não, a ordem de Jesus, novamente, apesar de ter sido direcionada ali aos apóstolos, ela não é restrita aos apóstolos. O fazer discípulos é para todo aquele que segue Cristo, todo crente, né? Eu não sei se o senhor conhece Samara Baggio. É parente, não? É minha cunhada. A cunhada. Ela está perguntando aqui como que fica a igreja pós-pandemia, na opinião do senhor? Como fica a igreja pós-pandemia? Eu não tenho certeza que eu posso dizer como fica, a não ser o fato de que a igreja vai continuar, porque a igreja é do Senhor Jesus. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então não vai ser a pandemia, não foi a guerra em outros momentos, não foi a perseguição e de regimes totalitaristas que impediram a igreja de continuar na história. E não vai ser essa pandemia que vai impedi-la. No entanto, é possível que a igreja enfrente, principalmente agora, nesse processo de reabertura que muitas estão começando, que ela enfrente certas dificuldades. Uma das dificuldades é o temor das pessoas de voltarem a se reunir publicamente. Né? E esse temor pode ser algo que não vai embora em 1 ou 2 meses, pode ser alguma coisa que demore vários meses. Então, a igreja possivelmente vai enfrentar essa dificuldade.
Igrejas menores têm a dificuldade do espaço. Nesse momento, igrejas maiores têm uma vantagem, porque geralmente elas já têm um lugar maior de reunir, que elas podem dividir, né, esse espaço e dar justamente aquele distanciamento para reunir as pessoas, e elas têm mais facilidade. Igrejas menores com um templo ou um lugar de reunião menor vão ter mais dificuldades nesse primeiro momento de retorno. Eu acredito que a igreja, depois da pandemia, ela vai precisar também de... né, muito tem sido dito sobre esse mundo, usam até a expressão, né, novo normal, o que seja, o mundo pós-pandemia. Tem muita gente analisando mudanças que acontecerão nesse mundo. Se essas mudanças serão efetivas ou não, a gente ainda vai esperar para ver. Mas algumas delas parecem que já são coisas que já são fato. Por exemplo, o fato de que muitas empresas vão colocar pessoas para trabalhar em home office. Isso é um fato. O fato de que muitas das escolas vão adotar sistemas híbridos de educação, né, misturando tanto a presencial como, mais ainda agora, a educação à distância. Isso é um fato. Então, a igreja precisa estar em sintonia com essas coisas, ela precisa estar atenta a essas coisas, porque é possível que a igreja também precise desenvolver mais do que nunca um ministério híbrido, o que eu quero dizer, um ministério tanto à distância, através dos meios de comunicação online e virtual, como também presencialmente. Então a igreja vai sofrer mudanças. Eu acredito que o pastor que pensa que tudo vai voltar ao normal, como era em março ou fevereiro passado, eu acredito que vai ter grandes surpresas no caminho. Uhum. Pastor, dicas de livros sobre plantação de igrejas nacionais, já traduzido em português, ou até de brasileiros, que se o senhor puder indicar, que brasileiros escreveram, dentro do nosso contexto, né, também seria interessante. Então, o pastor Ronaldo Lidório tem um livro sobre plantação de igrejas, que eu recomendo. É um livro resumido, mas ele aborda os principais pontos de um processo de plantação de igrejas, e eu recomendo. Plantando Igrejas Missionais, do Ed Stetzer. Esse é um livro que eu tenho usado no seminário, no curso. A Plantação Global de Igrejas. É um livro excelente, da editora Esperança. E são dois autores que escreveram, e eles fazem uma abordagem global, como o próprio nome diz. O livro, para mim, é um dos melhores, justamente porque trabalha com essa diversidade cultural e contextual dentro do tema da plantação de igrejas. Então, o livro do Stetzer é muito bom, é um livro de uma perspectiva mais norte-americana. Não tenho nada contra ele, eu uso o livro, é muito bom, mais pragmático. O livro do Gene e Wilson, que é esse livro, A Plantação Global de Igrejas, é um livro muito mais abrangente no seu escopo cultural. Esperança é a mesma que lançou do Christian Schwartz sobre... Exatamente, a mesma Esperança, lá de Curitiba. Uhum. Então, okay. eu diria, esses 3 livros são livros excelentes. Evidentemente, o pastor aí já citou aqui o livro do Keller, né, A Igreja Centrada, é um livro excelente. Eu acho que todo pastor, plantador, deveria se familiarizar com as ideias e com o material do Keller. Tem algum grupo brasileiro trabalhando, algum site que atua com plantação de igreja que os ouvintes poderiam pesquisar? Tem o Centro de Treinamento de Plantação de Igrejas, né, o CTPI, lá de Campinas, com o Ricardo Agreste. Eu acredito que esse é um bom grupo para dialogar. Tem a Atos 29 e Restore Brasil, baseado lá no Rio de Janeiro. Eles têm um programa chamado Plantador Intensivo.
É um programa onde a pessoa que tem o chamado, que tem a vocação, ela pode ser recrutada para participar desse programa. Se eu não me engano, dura 2 anos de encontros mensais, de treinamento, de preparo, para que a pessoa possa depois plantar uma igreja. Então, esses dois que me vêm à mente agora são programas bem interessantes e eu recomendo. Quem estiver ouvindo e tem no coração esse desejo, valeria a pena consultar a ambos. O TPI, ele é à distância ou é presencial, do Ricardo Agreste? As duas coisas acontecem, né? Muita coisa acontece à distância e também há coisas que acontecem presencialmente, do treinamento e do preparo. Então temos aí os amigos que estão acompanhando, temos, além dos livros, as instituições também aqui no Brasil atuando para ajudar o plantador. Vale a pena pesquisar, não é isso, pastor Sandro? Vale a pena pesquisar, sem dúvida alguma. Né? A pessoa que vai ser... Ok, pode falar. Pois não. Não, a pessoa que vai ser pastor, que vai plantar uma igreja, ele precisa ser um pesquisador por natureza, ele precisa ser um leitor. Né? Se ele não é, ele vai ter que se treinar e se forçar a adquirir hábitos de leitura, de estudo, de pesquisa, porque isso faz parte do seu chamamento, da sua vocação. Esse curso que o senhor leciona no Servos de Cristo, ele faz parte do curso de bacharel em teologia ou alguém pode frequentar essa aula só na sua matéria? Ele faz parte do programa de mais de um programa lá do seminário, na grade de matérias. Então, uma das matérias obrigatórias é a matéria de plantação de igrejas. No entanto, além dos alunos então que estão cursando regularmente, não só esse, mas qualquer matéria do seminário pode ser assistida como ouvinte. Então, a pessoa pode fazer somente aquele curso e fazê-lo inclusive como ouvinte, qualquer um dos cursos, inclusive esse de plantação de igrejas. Há um preço diferenciado para o ouvinte? Há um preço diferenciado para o ouvinte, sim. E ele recebe certificado ou não? Não, essa é a diferença. O ouvinte não recebe certificado, também não precisa fazer provas ou trabalhos ou qualquer coisa assim. Ok. Pastor, eu quero agradecer muito mesmo a sua presença aqui com a gente nessa live e gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para os nossos amigos que estão assistindo e aqueles que irão assistir e no final fizesse uma oração. Muito obrigado mesmo, viu, pastor Santos? Eu que agradeço, pastor Cleverson. É um prazer poder conversar sobre esse tema. Eu acredito muito e por isso leciono essa matéria. Acredito muito na importância da igreja local. E a igreja local, tem um pastor que me influenciou muito ministerialmente, que costumava dizer que a igreja local é a esperança do mundo. E alguém diria, mas não, Cristo é a esperança do mundo, mas a igreja local é o corpo de Cristo local, ela é a portadora dessas boas novas de Cristo para o mundo. Cristo fala ao mundo através da sua igreja e da sua igreja local. Então, ou das igrejas locais, né? Não é uma, mas das milhares de igrejas locais. Então, a igreja local, ela é algo pelo qual nós deveríamos trabalhar para plantar mais, para que elas sejam saudáveis, para que elas comuniquem o Evangelho com fidelidade, mas para que elas comuniquem o Evangelho também prestando atenção aos tempos, porque a comunicação do Evangelho não ocorre num vácuo, ela ocorre dentro de um contexto. Né? A gente encontra isso no ministério de Jesus, a gente encontra isso no ministério dos apóstolos, a gente encontra isso na história da igreja. Então nós temos que ser fiéis à mensagem, mas temos que ser contextualizados na transmissão dessa mensagem de acordo com o nosso contexto, a nossa época e o nosso tempo. E eu creio que isso é fundamental, que nós não só possamos entender, mas que nós possamos continuar apoiando toda a iniciativa nesse sentido,
a fim de que a Igreja de Cristo continue alcançando as novas gerações até que Ele venha. Essa é a minha mensagem. Obrigado, pastor. É isso mesmo. Ore por todos nós que estamos nesse momento difícil, né, de isolamento social, as dúvidas se voltamos, não voltamos, quando voltar, que Deus possa nos tranquilizar o coração de todos nós. Amém, amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo aqui. Eu louvo o Senhor pela vida do pastor Cleverson, pelo ministério que ele tem desenvolvido e pela forma, inclusive, como ele tem desenvolvido esse ministério, fazendo essas lives e dialogando com pessoas diversas envolvidas no ministério. Eu peço que o Senhor continue abençoando ele, abençoe a toda a tua igreja e todo o teu povo, Senhor. Principalmente, oro agora por todos aqueles que são pastores e líderes, que estão à frente de igrejas e que estão se defrontando agora com questões para as quais muitas vezes eles não têm respostas e precisam de sabedoria e precisam de direcionamento, Senhor. Eu peço que o Senhor traga clareza, traga a iluminação, eu peço que haja, ó Deus, compreensão por parte dos membros da igreja e que esses pastores possam dar os passos certos em relação ao futuro próximo de suas congregações e de suas comunidades, sem sentirem-se pressionados por quem quer que seja, mas seguindo a orientação que vem do teu Espírito, de acordo com a realidade e o contexto de cada um. Eu oro que o Senhor faça assim, que a tua igreja continue triunfante e avançando contra toda a força do mal e das trevas, até que o Senhor venha. Essa é a nossa oração e nosso desejo, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. 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 Obrigado, pastor Sandro. Fica com Deus. Um abraço ao senhor, a toda a família e à igreja. Obrigado a todos que estão acompanhando a gente aqui também. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Amém. Foi um prazer, pastor. Deus prazer abençoe. foi meu, pastor. Amém.